Uma das mais importantes e curiosas linhas do chamado campo de pesquisa em comunicação foi desenvolvida em 1972 por Elisabeth Noelle Neumann. Elisabeth nasceu em 1916 na Alemanha e aos 24 anos se especializou em demoscopia, que significa pesquisar a opinião do público para torná-la conhecida. Vista de outra forma, a demoscopia é a pesquisa de opinião pública sobre organização científica. A partir dos anos 50, ela começou a se interessar pela relação entre a imprensa e a opinião pública. Com o marido, formou o Instituto de Demoscopia Alan Bars, que dirige até hoje, onde realiza entrevistas para pesquisas. Suas principais teorias estão desenvolvidas no livro A Espiral do Silêncio, Opinião Pública, Nossa Pele Social, publicado nos Estados Unidos em 1984. A pesquisadora começava a chamar a atenção para o poder que a mídia possuía para influir sobre o conteúdo do pensamento dos receptores. Noelle Neumann destacava a presença da mídia como eficiente, modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade. Ao longo do tempo, as pesquisas de Noelle Neumann apontavam que a autoestima dos alemães diminuía à medida que a mídia fazia mais referências negativas ao povo. A pesquisadora começou a basear seus estudos em outra hipótese de resistência e também da agenda setting, segundo a qual a imprensa teria o poder de determinar os assuntos principais da população através da divulgação repetitiva de artigos e notícias sobre certo tema. Sua atenção pelo fato foram provocados um pouco casualmente ao observar diferentes pesquisas que se acumulavam nos arquivos do Instituto Alan Bars. Após vários estudos e pesquisas, Elisabeth Noelle Neumann desenvolveu uma hipótese chamada espiral do silêncio, através de fundamentações apoiadas em grandes filósofos, como Platão, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Aristóteles, entre outros. Essa hipótese consiste basicamente sobre a relação dos meios de comunicação de massa com a formação da opinião pública. Elisabeth começou a perceber que as pessoas tendem a expressar menos sua opinião quando elas imaginam que podem estar em minoria ou ser recebida com desdenho. Essa decisão seria tomada para evitar um possível isolamento do indivíduo, temeroso de que isso pode acontecer caso declare uma opinião contrária da maioria. Em outras palavras, sua pesquisa indicou que as pessoas são influenciadas não apenas pelo que os outros dizem, mas pelo que as pessoas imaginam que os outros poderiam dizer. Ela sugeriu que se o indivíduo imagina que sua opinião poderia estar em minoria, essa pessoa está menos propensa a expressá-la. As pessoas amodam-se ao que pensam ser a tendência do pensamento da maioria das pessoas que a rodeiam e terminam assim causando um auto-isolamento e o silêncio do próprio indivíduo. A pesquisadora então concluiu que captar o clima de opinião é essencial para que as pessoas expressem os seus pontos de vista, porque o clima criado quando a opinião formada não é a opinião da maioria, é um clima mais fechado. Então a pessoa que forma essa opinião, a princípio minoritária, tende a se calar. Contudo, quando esse ponto de vista ganha a adesão da maioria, ele tende a silenciar aqueles que se opõem, se ampliando como uma espiral. Assim, ainda não cabe na conclusão de Noelle Neumann a ideia de que a inibição faz com que a opinião que recebe apoio explícito pareça mais forte do que é realmente, e a outra mais precária. Então, para fechar e colocar numa linguagem mais popular, para Elisabeth Neumann, a opinião da população tende a ser o ponto de vista formado pela maioria das pessoas. E isso tende a acontecer com mais facilidade quando há o acesso aos meios de comunicação, já que aquela opinião minoritária vai sendo engolida pela maioria e tende a sumir da consciência pública. Está aí a hipótese da espiral do silêncio.